Beleza, gente. Bom, antes de a aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre a técnica do PCA, o Principal Component Analysis, que é um precursor para ideias de Machine Learning, que a gente vai ver mais para frente. Antes de eu começar a falar sobre isso, só voltar, né, que na aula passada a gente não pôde se reunir, porque minha filha ficou doente. Me fala como é que está o estado dos projetos, os desenvolvimentos das listas e tal. Você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa para discutir antes de eu começar a aula de hoje? Professor, com relação ao projeto, é igual eu e o Geis mandando para o senhor lá ontem, a gente já começou a fazer os primeiros passos já. Estamos, como é que fala? Já programando a estrutura para o grafeno, né? A estrutura de dados para o grafeno. Eu já tenho uma prévia, uma imagem já gerada. Depois eu queria até compartilhar com o senhor para o senhor ver e compartilhar o código. Esse código ele não foi feito ainda em PyBinding. A gente agora vai escrever ele em PyBinding, utilizando a biblioteca do PyBinding. E com relação à lista, eu ainda não comecei. Essa última lista 7, eu ainda não comecei ela. Eu vou ter prova agora e tal, e estava um pouco mais preocupado com essa prova. Ok, bom, preciso que vocês acelerem na lista, porque eu vou começar a matéria nova hoje, né? A última etapa do curso começa hoje. Mas tá ok. Aí, com relação ao código, você falou que não fez em PyBinding ainda, fez em quê? Eu utilizei a matriz mesmo. Eu peguei a matriz e diagonalizei a matriz. Usando a rede hexagonal, Isso. calculando aonde tem que aparecer, ok. Beleza, tá ok. Você me mostra e depois faz a mesma coisa com o PyBinding. Uma dúvida, vocês vão colocar spin orbiter? Sim, sim. A princípio, a gente vai usar o siliceno, que vai ser o outro material que nós vamos utilizar, uma folha 2D, né, zigue-zague siliceno. E eu vou considerar spin órbita sim. Ok. Ok. Os outros, como é que tá indo as coisas? Francisco, se você tiver ainda, me dá um update do seu projeto Fedora. Sim. O projeto até agora está indo certo, só teve. A gente está ainda com uma dificuldade de meio que pegar o caminho que ele está fazendo, ele está entrando meio que em um loop infinito, mas aí a gente já está resolvendo. A gente fez algumas animaçõezinhas já dele caminhando e tal, mas ele está no caminho, tá? Tá bem no comecinho ainda, mas vai dar certo. Ok. Tiago e Gabriel, como é que tá? Professor, eu tô vendo aquele artigo que o senhor falou, que tinha aqueles exemplos aqueles exemplos de dinâmicas nomeadas, sabe? Eu. Eu tô, Tá, pode falar. não, eu só tava lendo ele e tava tentando entender mesmo o que cada código faz. Ok. Eu achei um link nos meus bookmarks, eu estava procurando uma outra vez que a gente estava conversando, e eu não estava encontrando um link que eu achava que ia ser importante para vocês. Aí, por sorte, sei lá o que aconteceu, eu achei ele no lugar errado. Realmente eu organizo meu bookmark em pastas, e o link que eu queria mandar para vocês estava no lugar errado. E, bom, por sorte, eu fui ver um outro negócio e acabei achando ele. Então eu vou mandar para vocês, só porque eu falei, só porque eu falei, eu não estou achando. Mas eu vou procurar aqui, eu sei que tem uma pasta errada agora, eu não corrigi a pasta, não ter corrigido, colocado na pasta certa. Eu vou procurar de novo. Ué, Acho que ele caiu. Ele voltou. você tá mutado, professor. Professor, não estamos te ouvindo. Perdão, tá, agora tá vendo, né?
Eu estava procurando o link para ele aqui, acabei clicando no link sem querer e fechou aqui a janela. Bom, mas o fato tá em algum lugar aqui nas minhas pastas, no lugar errado, tá o link que eu queria mandar para vocês, tá? Achei já, tá aqui. E aí eu vou mandar, não vou mostrar agora não, porque na verdade tem uns 3 links aqui, eu não lembro qual deles é o mais legal neste momento, mas um deles é o que eu queria mandar. Aí eu vou, depois da aula, eu vou só dar uma revisada e mando para vocês o link que faz um modelinho de previsão do tempo baseado em machine learning bem simples, e eu acho que acho que é um bom caminho para vocês seguirem, tá? Mas tem o paper que eu mandei, tem várias coisas, né? Se vocês procurarem na internet com cuidado sobre esse assunto, tem bastante discussão para levar adiante. Tudo bem? Ok. Mais algum comentário, gente? De novo, insisto, as listas, o mais rápido possível, porque eu já vou começar assunto novo. Não sei se eu vou mandar não sei quantas listas eu vou mandar até o fim do curso, porque o próximo assunto que eu vou falar é mais delicado. Talvez eu mande uma lista só, porque eu não sei da viabilidade de algumas coisas nesse caso. Estou fazendo coisa nova aqui, eu posso me meter em coisas que não dá para rodar no notebook e talvez vocês não consigam rodar em casa algum exercício sem ter um computador de mais grande porte para rodar. Mas alguns exemplos básicos a gente vai ver aqui, ok? Professor, que dia que ficou marcada a apresentação do trabalho? Dos projetos, né? Ficou para, última semana do curso. Agora, quando que é isso? Não lembro de cabeça, vocês lembram? O curso o semestre termina dia 8 de novembro, então acho que ficou pro dia 8 mesmo. Não, pro dia 8 ou pro dia 6. O semestre acaba, tá marcado aqui para mim que a última aula é sexta-feira, dia 5. Ah, sim. 5 de novembro. Uhum. Então eu marquei aqui, eu deixei as 2 últimas aulas, a princípio, marcadas para seminários, dia 3 de novembro e dia 5 de novembro. Né? Então, um desses 2 dias. Aproveitando, falando nisso, acho que eu tinha falado algumas aulas atrás que a aula de sexta-feira da semana a gente não iria ter, porque era recesso, mas não é. Acho que eu marquei que era recesso ou por engano, ou porque numa primeira versão do calendário desse ano eu tinha marcado como recesso, mas não é, eu marquei errado. Então a gente tem aula essa sexta-feira, tá? Acho que em algum momento eu falei para vocês que não teria. Então tem aula essa sexta-feira, e aí a gente vai ter só um recesso até o fim do curso agora, que é no dia 29 de outubro, uma sexta-feira, que está marcado como reposição de aulas de terça-feira. Então, sexta vira terça no calendário da UF. Eu vou conferir isso de novo, porque como eu errei a outra, agora eu quero conferir tudo de novo. Mas essa sexta-feira tem aula, ok? Beleza. Podemos trocar de assunto e partir para o problema em si agora? Podemos sim, senhor. Tá, então, eu preparei o seguinte, eu tenho uns slides que eu vou apresentar sobre o PCA, código, sobre o PCA, que tem as figuras incorporadas, mas eu quero desenhar umas coisas antes no tablet para a gente discutir. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês façam perguntas. Se alguma coisa não ficou clara, eu vou tentar dar uma explicação muito pé no chão, porque vocês são físicos e vocês têm uma carga de física por detrás, que implica que é muito mais fácil explicar para vocês o que é um PCA do que explicar para outras pessoas de outras formações, da matemática não, mas da computação, por exemplo. Eles podem ter um pouquinho mais de dificuldade para entender o que é o PCA porque não tem a formação de físico. Tá? Bom, vai ficar claro na hora que eu explicar. Mas se alguma coisa não ficar clara, vocês me avisam. Eu vou começar com uma visão bastante gráfica do que é a PCA, e depois só chamar a atenção de que essa primeira visão gráfica, ela é intuitiva, mas ela é muito simplificada, e daí em diante segue-se a necessidade de uma abstração. E aí vocês, como bons físicos, sabem pegar um exemplo simples e abstrair para um exemplo complicado. A gente segue a discussão a partir daí, tá?
Então, eu vou compartilhar minha tela. Eu estou com um monitor só hoje, tá? Eu estou visitando meus pais aqui, então estou só com o monitor do notebook. Isso implica que, se alguém escrever no chat, eu não vou ver. Então, caso alguém não possa falar e for escrever no chat, outra pessoa me dá um toque que alguém escreveu, tá? Cadê? Compartilhar a tela inteira. Bom, então, o que a gente vai falar aqui, só para deixar escrito, é o PCA. Alguém já conhece PCA? Não, professor, nunca ouvi falar. A Dora e o Francisco, que estão um pouco mais voltados para trabalhar fora da academia, tem essa... Já sabe o que é? Que eu me recorde, não. Computational, não. Então, PCA é a análise de componentes principais. Todo mundo sabe o que é Machine Learning, né? Mas ninguém sabe o que é PCA. PCA faz parte, e é um dos fundamentos, digamos, é o precursor disso tudo, né? Um dos precursores. Tem várias coisas que se juntaram para dar origem a Deep Learning, Machine Learning. Mas isso daqui era uma das ferramentas, é uma das ferramentas ainda muito importantes nesse contexto todo, e nos primórdios uma das únicas que existiam, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar, vocês lembram o que é a covariância? Covariância, né? A covariância de uma variável aleatória. A gente pode escrever a covariância como sendo a média do desvio da média, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Vou abusar um pouco da Wikipedia. Aqui a gente tem a covariância, por exemplo, essa definição aqui em termos de somatórias que vocês estão acostumados a ver lá no laboratório, né? Então, tenho duas variáveis aleatórias, x e y, a covariância de x com y é dada por essa expressão aqui, onde e de x é a média da variável aleatória x, e de y é a média da variável aleatória y, tá? Então, é essa soma que vocês estão acostumados. Veja que se o x for igual ao y, né? Ou seja, se for a covariância de x com x, aqui fica só o quadrado e tem a cara da variância, né, que vocês estão acostumados, somatória do desvio da média ao quadrado. A covariância é simplesmente porque eu estou pegando duas variáveis aleatórias diferentes. Tudo bem? Este objeto, eu posso escrever ele como sendo uma média de médias, acho que está aqui em cima, está aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Que está ali embaixo, onde esse E representa a média. Então aqui você tem a média de x, a média de y, e aqui você tem a média do produto dos desvios. Sacaram? É a média do produto dos desvios. Conseguem enxergar? E vamos voltar aqui embaixo. Se olhar para esta fórmula aqui, dá para perceber que é a média do produto dos desvios. Que aqui eu tenho o desvio de x, o desvio de y, o produto deles, e aqui tem uma média, né? 1 sobre n é a soma. Tudo bem? O que vocês podem estranhar aqui é se o fator que entra aqui embaixo é n ou n menos 1, tem sempre essa diferença. Tá. Por enquanto, lembraram o que é a covariância? Sim. Aham. Tá. Então, veja que eu posso escrever essa covariância de x com y desta forma aqui, né? Aqui tem o desenvolvimento, isso aqui são basicamente médias, né? E a média da média é a própria média. Então, se aplica distributivo aqui dentro, vai ficar com a média de xy menos a média de x vezes média de y, e assim por diante, né? Como a média é uma constante, esse termo aqui, ó, a média de x vezes média de y, fatora, média de x vezes média de y. Tá?
e assim por diante. Então, você acaba tendo alguns cancelamentos aqui, e você fica que a covariância ela se simplifica para esta fórmula aqui, que é a média do produto das variáveis menos a média de x vezes a média de y. Então, eu vou escrever assim aqui no tablet, e vou voltar aqui para o tablet num segundo. Então, a gente vai escrever que a covariância de x com y vai ser do jeito que está aí, a média do produto xy menos a média de x vezes a média de y. Vamos manter assim. Ok? Agora, a gente vai optar pela seguinte situação. A gente vai vamos fazer uma padronização. Tá? Isso aqui chama-se padronização. Padronizar. Eu vou padronizar que eu vou trabalhar com variáveis aleatórias que tem média zero, média nula. Eu vou sempre trabalhar com sistemas em que o e de x é igual ao e de y, e isso é zero. Tá? Ou seja, quando eu escolho isso, este cara vai embora, e a minha covariância passa a ser a média do produto das variáveis aleatórias. Muito mais simples, elimina um termo aqui dessa brincadeira. Tá? Mas eu quero fazer um cálculo, eu vou fazer um cálculo estatístico para fazer uma análise de algum objeto, e as distribuições de variáveis x e y que eu estou usando não tem média zero. O que eu faço? Pego x e y e subtraio as médias. Tá? Se eu subtrair as médias de x e y, eu crio novas variáveis, x' e y', que tem média zero. Então, isso daqui não é uma restrição, é meramente uma simplificação que você sempre pode fazer na sua base de dados. Isso está me chamando a atenção, que eu esqueci pulei uma etapa aqui na discussão, que é para que serve a PCA. A PCA serve essencialmente para você reduzir os graus de liberdade do seu problema. Então, aqui a gente vai ver brincadeiras como análise estatística de grandezas correlacionadas, né? Que é basicamente o que Machine Learning faz. E a ideia do PCA é você ter, por exemplo, você tem um conjunto de medidas. Tem um exemplo clássico que é o tamanho de árvores na América do Norte. Tem um estudo que mostra que mede o tamanho de árvores, você mede a distância, o tamanho da asa, você mede a altura da ave e você mede o tamanho do tronco da árvore, né, do peito da árvore. Da árvore, não da ave, desculpa. E o que acontece é que dessas três variáveis, elas estão correlacionadas, elas não são variáveis independentes. Então, uma das medidas pode ser eliminada. Você pode sair de um sistema que tem 3 medidas para um sistema que tem 2, ou um sistema que tem uma. Basicamente, nessa análise, o que mais importa é o peso da árvore, que não é nenhuma das 3 medidas. Eu medi o tamanho das asas, medi o tamanho do corpo e medi a altura da ave. Mas na hora de analisar grosso modo o tamanho da ave, o que mais importa é o peso. Que é basicamente uma soma dessas 3 medidas, digamos. Então, o que o PCA é capaz de fazer é pegar essas 3 medidas e estabelecer uma combinação delas que caracteriza completamente o seu sistema, e você elimina variáveis da sua análise. Então, isso que seria um componente principal, né? Você tentar estabelecer qual é a variável dominante, qual é a grandeza que caracteriza melhor o seu sistema, para você poder fazer uma estatística em cima dela depois. Então, é uma redução de dimensionalidade para modelos estatísticos. Uma outra aplicação é uma redução do tamanho de imagens. A gente vai ver que no caso de imagens, você pode pegar, porque é muito comum você trabalhar com tabelas de dados que tem uma estrutura semelhante à de imagens, né? São linhas e colunas. Perdão, gente, eu peguei o resfriado da minha filha, eu estou falando e
Tá o nariz um pouco entupido, tá difícil de falar. Então você tem ali imagina que você tem uma imagem, uma figura, e você pode compactar essa imagem, mas não uma compactação JPEG, uma compactação simples, uma compactação que leva em consideração a estrutura da imagem e retorna as características principais da imagem. Então, as componentes principais também te dão isso, te permite capturar de uma imagem quais são os principais elementos que aparecem nela e decompor essa imagem em elementos fundamentais que, quando você soma, você recupera as principais características da imagem, perdendo um pouco de informação, mas você escolhe quanto de informação você quer perder. Essa é a ideia geral da componente principal. Vai ficar mais claro à medida com que a gente vai fazendo nos testes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa covariância. Tá? A covariância ela tem essa definição e a gente vai escolher trabalhar com distribuições, com dados que têm média zero, para poder simplificar a nossa vida e trabalhar com esta estrutura aqui. Ok. Agora veja, eu posso pegar, deixa eu voltar para cá, eu posso pegar esse conjunto de dados, imagina que x e y são duas variáveis, né, aleatórias, e eu posso transformar ela numa matriz retangular, né? Uma matriz retangular que a primeira coluna é x, a segunda coluna é y, e as linhas são os valores dessas variáveis aleatórias, né? Os valores aleatórios. E eu posso fazer essa conta usando uma estrutura matricial, que é o que está aqui na página da Wikipedia, matriz de covariância. Então, a matriz de covariância ela segue a mesma definição, tá? Ela tem essa cara, mas eu vou pular de cara aqui, para essa estrutura aqui, que é a matriz da covariância. Veja que a covariância de x com x, mas aqui este x não é o mesmo da outra página. Este x aqui seria já um conjunto de dados que compõem o x e o y da página anterior. Tá? Então, veja que tem a mesma estrutura, é uma média de x menos a média de x, vezes x menos a média de x, só que aqui tem um transposto, porque esse x agora é uma matriz, então tem que ter uma transposição para trocar linha e coluna de tal forma que o produto das matrizes aqui corresponde a essas médias que aparecem aqui. Veja que aqui o x não está em negrito, porque são variáveis aleatórias, enquanto que aqui o x está em negrito, porque são matrizes de variáveis aleatórias. Tá? Pensem que uma coluna é o x, outra coluna é o y da página anterior. E, da mesma forma, você pode aplicar a distributiva aqui, e você chega nesta expressão aqui, muito parecida com a da página anterior, em que a matriz de correlação é a matriz das médias x por x transposto, menos as médias de x e a média de x transposto. Mas essas médias são zero, igual a gente viu. Tá? Então, o que vale para a gente é essa brincadeira aqui. Deixa eu voltar para o tablet aqui um pouco, e aí talvez fique mais claro. Que a gente vai trabalhar com a matriz de covariância, e a gente vai escrever essa matriz de covariância. Eu vou usar a letra que está lá, só definir antes, que eu vou definir Bom, vou trocar de letra para tentar deixar mais claro aqui no tablet do que está na Wikipedia. Vamos chamar de Z a matriz retangular formada por x e por y. Ok? Então, a matriz de covariância, que ele chamou de K lá na Wikipedia, vai ser basicamente Z vezes Z transposto. Pensa nesse produto, tá? O que é Z vezes Z transposto? Se eu vamos pegar uma certa linha e uma certa coluna deste cara aqui. Então, o produto, eu vou pegar uma certa linha, então, eu percorro a linha, né? E multiplico pela coluna transposta. A coluna transposta vai ser uma linha desse cara também, né? Percebe que o Z transposto é esta matriz aqui, né? É a matriz que tem x na linha e
Y na outra linha. Então, o produto Z por Z transposto, eu estou pegando, se eu pegar, por exemplo, o K, linha I, coluna J, eu estou pegando a linha I deste cara aqui e multiplicando pela coluna J deste cara aqui. Então, você percebe que eu estou fazendo o produto de cada uma das variáveis, uma por uma, e isso vai me dar, basicamente, a média de x vezes y. Né? Eu estou pegando essa linha vezes essa coluna, e isso, essencialmente, me dá a média de x por y. A somatória, claro. Depois, talvez, além de tomar o transposto, eu tenho que, depois, para ser, de fato, a mesma definição que está aqui da média, eu tenho que dividir pelo número de elementos. Tá? Mas como esse fator é um fator constante, tipicamente o pessoal escreve só como z transposto, sem dividir por n. Tudo bem? Então essa é a nossa matriz de covariância. Agora, o que essa matriz de covariância mede? Bom, ela mede basicamente a variância relativa das variáveis. Então imagina que eu tenho um conjunto de pontos, vou desenhar assim, onde aqui eu tenho, sei lá, um certo conjunto de pontos x e um conjunto de pontos y, e esses pontos, eles seguem uma distribuição no espaço que está, digamos assim. Estes são os pontos. São variáveis aleatórias, eu peguei várias delas. Certo? O que você me diz? Essas variáveis estão correlacionadas ou não estão correlacionadas? Em comparação com estas daqui. Vocês entendem esses conceitos? Se não, eu estou assumindo que algumas coisas aqui vocês entendem fácil. Se não entender, me interrompa. Assim, professor, correlação eu entendo quando se trata de um sistema físico. Nesse caso, eu não consigo enxergar correlação, mas eu diria que o primeiro gráfico que o senhor fez da esquerda está correlacionado. Por quê? Porque, assim, visualmente, né, os pontos, eles, se você traçar uma reta, linearizando, você vê que ele está decrescendo. Ao passo que no segundo gráfico parece que estão aleatórios. Exatamente. Certo? Então, neste primeiro gráfico, você claramente vê uma tendência, né? Se eu traçar um círculo aqui, ele é alongado e você vê uma tendência da formação de uma reta. Basicamente, x e y não são variáveis independentes. Claramente, y é uma variável dependente de x, ou o oposto. Enquanto que aqui eles estão distribuídos seguindo uma distribuição aleatória, né? E as variáveis são independentes. Não existe uma clara dependência de x com y. Aqui, claramente, quanto maior o x, menor o y. Aqui não. Aqui eu não posso dizer nada. Ela é isotrópica. Tá? Então, esse sistema tem uma correlação e este sistema não tem nenhuma correlação. Agora, vocês percebem que, bom, se é assim, talvez fosse interessante, neste sistema aqui, eu trocar de coordenadas. Talvez as variáveis x e y não sejam as melhores variáveis para descrever esse meu sistema. Talvez eu queira descrever esse sistema através de um outro par de variáveis que eu vou chamar de y' e x'. Certo? De tal forma que esse meu sistema, ele passa, esse meu conjunto de dados, nessa estrutura, ele é basicamente independente de y'. Ele depende só de x', esses dados. Certo? Perdão. Professor, Oi. nesse caso, quando o senhor adota esse novo sistema de medida, y' e x', o senhor está fazendo uma rotação do seu sistema anterior? Ou isso nem vem ao caso? Nessa visualização pictórica é como se fosse uma rotação. Por isso que eu digo que parece fácil de interpretar. É essencialmente uma rotação nesse sistema, uma rotação que coloca, que minimiza a dependência de uma das direções, né? Porque a grandeza em questão depende de uma única
de uma única coordenada. Eu eliminei uma das variáveis fundamentais aqui. Posso ignorar a dependência em y'. A minha grandeza depende só de x'. Ok? Enquanto que aqui não tem isso, né? Aqui eu posso colocar esses vetores em qualquer direção e é igualmente aceitável. Não existe uma direção preferencial para esses vetores. Posso colocar onde eu quiser, que ninguém vai se opor. Qualquer direção que eu colocar aqui parece que é igualmente razoável. Enquanto que aqui, obviamente, existe uma preferência. Agora, perceba o seguinte. Se eu pegar, olha para os dados, projeta esses dados aqui no eixo X. Pensa só ao longo do eixo X. Eu posso calcular aqui a variância desses dados. Vocês concordam que a variância aqui ela é grande, né? Vou chamar de sigma x ao quadrado. Eu tenho uma grande variância em x, e se eu calcular a variância em y, eu também tenho uma grande variância em y, nos dados originais, nos eixos originais. Agora, se eu trabalhar nos eixos rotacionados, em x', eu continuo tendo uma grande variância, enquanto que em y' eu tenho uma variância pequena. Sabe? Eu tenho uma variância. O que significa a variância? A variância ser pequena significa basicamente que os meus dados não dependem daquela grandeza, né? Os meus dados não variam com aquela grandeza. Então, os meus dados aqui não variam com y'. Eles variam só com x'. Então, o processo do PCA é encontrar isso. É encontrar os eixos principais, que, numa visão mais abstrata, são as componentes principais, porque nem sempre vão ser eixos geométricos tão fáceis de serem interpretados, mas vão ser as componentes principais que caracterizam os meus dados de forma ótima. Nesse caso, seria a componente principal, aqui seria o x'. Basta eu usar x' para descrever os meus dados. Eu posso ignorar o y', porque a variância ao longo dessa direção é irrisória. Então, eu pego esses dados e esqueço o y e projeto todos eles ao longo da direção x'. Essa é a brincadeira, e é para isso que a gente usa essa tal matriz de covariância. Porque se eu tivesse construído essa matriz de covariância não com x e com y, mas se eu tivesse construído ela com x' e y', essa matriz de covariância seria uma diagonal. Então, a minha matriz, vamos definir assim, a minha matriz K, na base x' e y', ela seria uma matriz diagonal com sigma x' ao quadrado, sigma y' ao quadrado. Tá? 2 por 2, porque eu tenho dois eixos, duas variáveis, né? Perdão. Agora, na base x e y, não. Na base x e y, essa matriz de covariância, ela vai ser completa. Ela vai ser uma matriz cheia, vai ter elementos de tudo quanto é canto. Daqui vocês percebem, então, espero que esteja induzindo vocês a perceberem, que o processo para achar esses eixos é construir a matriz de covariância e diagonalizar elas. Os autovetores da matriz de covariância vão te dar os eixos x' e y'. Ok? É uma projeção, então, que a gente está fazendo. De novo, eu insisto. Este exemplo é um exemplo pictórico que dá a impressão que tudo é muito simples. Mas não é sempre assim. Aqui eu estou trabalhando no sistema 2D. Na prática, eu posso trabalhar com um sistema de n dimensões. Esse n pode ser 50, 300, 500 dimensões. Então, não é sempre eixos bem definidos. Não são eixos geométricos, são eixos abstratos, por isso que chama-se de componentes. E essas componentes, a gente vai ver que podem ser coisas muito, muito, muito abstratas. Tá? Então, não tente simplificar demais o problema a entender que são simplesmente rotações de eixos, que não são. Ok? Mas os conceitos, em sua essência, se mantêm, né? Sim, por isso que eu estou apresentando assim. Mas, mas a gente não chama de
método dos eixos principais, chama de método dos componentes principais, exatamente porque há uma abstração por trás para coisas um pouco mais elaboradas, ok? Sim, e só mais uma pergunta, professor. Vai haver, em casos mais complexos, como o senhor falou, da gente não conseguir fazer essa diagonalização ou então não encontrar os autovetores, não, né? Não, sempre consegue. Sempre consegue. Pode ser Você pode difícil ter- que pouco, mas sempre dá. Sempre dá. Você pode ter que lidar com métodos de matrizes esparsas, ter que fazer, talvez calcular a matriz de covariância seja difícil, você tenha que fazer outros métodos para encontrar os autovalores e autovetores, mas sempre é possível. Tá? A gente vai começar com o pé no chão, com as coisas mais simples, mas a princípio sempre é possível. Bom, vamos lá. Então agora eu vou aqui para os dados, para aumentar a fonte aqui. Bom, deixa eu começar por aqui, ó. Então eu vou fazer um sistema que tem 20 pontos, vou construir variáveis, em vez de chamar de x e y, aqui eu chamei de x1 e x2. Então eu vou construir 20 pontos, e esses pontos eu vou construir seguindo uma reta. A reta é x2 igual a mais b x1. Então é uma reta. Só que em cima dessa reta eu estou adicionando números aleatórios para dar uma randomizada na brincadeira. E essa randomização ela vai com um certo coeficiente R. Tá? Deixa eu trocar aqui para menos 1 e 1. Então, eu vou sortear N números aleatórios entre menos 1 e 1 e vou multiplicar por R. Então, os meus números, na verdade, vão de menos meio a meio. Tá? A parte aleatória. Então, são flutuações aleatórias em torno da reta A mais B x1. Ok. Deixa eu só rodar para vocês verem aqui. Ó. Então, essa daqui é a minha reta. Tá? A mais B x1, com os pontos aleatórios. Perceba que ela já está com média em zero. Ó. Meu eixo 0, 0 está aqui. A média, tanto de x quanto de y, já está em zero. Já está em zero porque eu chamei este comando aqui, ó, eu chamei de scale to 1. Acho que eu dei um nome muito ruim. Tá? É um método para escalar, onde eu passo a variável x1 e depois a variável x2, e é essa função que está aqui em cima. Então, ele recebe o vetor x. Eu coloquei essa chamada desse jeito aqui, ó, porque assim, como o vetor x é um array, quando você coloca esse colchetes aqui, ele vai sobrescrever o array, ao invés de criar uma cópia. Então, eu não preciso retornar nada dessa função, porque ela altera diretamente no vetor x. Então, eu estou pegando desse vetor x e estou subtraindo a média de x, para que a média fique em zero. E eu estou fazendo uma segunda sacada, que não é sempre necessária, mas é muito recomendada quando você vai fazer PCA, que é você dividir a sua distribuição pelo desvio padrão dela, pela autovariância, né? Que é o desvio padrão da variável. Quando você faz isso, você garante que o desvio padrão da sua distribuição é 1. Tá? A distribuição de uma única variável. Então, a média é 0 e o desvio padrão é 1. Isso aqui é importante porque as suas variáveis x e y, podem ter unidades diferentes. Eu posso estar querendo correlacionar, por exemplo, a temperatura de uma certa cidade com a umidade relativa. Será que as variáveis são independentes ou será que elas são correlacionadas? Mas para eu fazer uma análise baseada na variância, eu vou precisar saber qual é a variância da temperatura e vou precisar saber qual é a variância da umidade relativa. Só que as unidades são completamente diferentes. Então, a gente, dividindo pelo desvio padrão, a gente joga tudo numa unidade abstrata, uma unidade única, né, adimensional, aonde todas as variáveis têm média zero e desvio padrão 1. Então, esse processo é chamado de padronização e ele é essencial em todo o cálculo PCA. Você só não faz... A média você sempre tem que tirar, sempre, absolutamente sempre, tá? Porque, por causa que a gente viu aqui no tablet, a gente está sempre assumindo que a média é zero em todo o desenvolvimento da teoria. E esse daqui não é sempre necessário,
porque se você está correlacionando variáveis que têm a mesma unidade e tem desvios padrões semelhantes, talvez isso não seja necessário. Mas isso daqui é útil para você escalar as variáveis de forma adequada. No meu gráfico aqui, eu tentei convencer vocês de que há uma dependência de x e y, porque uma grandeza tem uma variância muito maior do que a outra. Mas se elas têm unidades diferentes, eu não posso comparar elas, né? De repente, se eu reescalar as duas para a mesma unidade, elas ficam redondinhas, porque o formato depende um pouco da escala que você escolhe, né? Então é importante você sempre trabalhar com um sistema em que você normaliza as variâncias também, ok? Para é um trechinho aqui, um truquezinho para fazer de forma simples. Então, aqui de novo. Então, eu tenho as minhas duas variáveis aqui, claramente elas estão correlacionadas, e eu quero tentar encontrar quem é os eixos principais que caracterizam essa correlação. Aqui, ó, eu fiz o seguinte, tem duas contas aqui na tela. Primeiro, eu montei uma matriz com os valores de x1 e x2. Essa matriz M, deixa eu tirar esse trecho daqui primeiro. Deixar aqui. Então, veja, essa matriz M, ela é uma matriz que tem aqui duas linhas e várias colunas, né? 2 linhas e 20 colunas, que são basicamente os valores de x1 e x2. É a matriz que tem as minhas variáveis aleatórias. E aqui eu estou usando um comando direto do NumPy, que é um comando de covariância. Ele calcula a covariância dessa matriz M, assumindo que cada linha da matriz é uma variável aleatória. Né, representações de uma variável aleatória. E ele vai calcular a covariância. Neste cálculo aqui do NumPy Cov, não é assumido que a média é zero. Tá? É a matriz de covariância completa do jeito que está aqui. Ele faz esta conta do jeitinho que está aqui, subtraindo a média. Agora, a gente não precisa disso. A gente sabe que uma vez que a média é zero, basta eu calcular a matriz de covariância como sendo esta média direta aqui, né? Esse produto de forma esperta. Ok. Então veja que aqui eu calculei a matriz de covariância pelo NumPy, e aqui, ó, eu vou primeiro não colocar esse trecho, do jeito que eu tinha feito no tablet, que a matriz vezes a transposta dela, se eu rodar, dá uma matriz 2 por 2, né? Porque essa matriz aqui, a M, ela é 2 por 20, a M transposta é 20 por 2. Então, o produto total é 2 por 2, né? Veja que não está igual, né? Mas, porque aqui a covariância é a média, né? Então, tem aquele fator 1 sobre N. E na prática dessa implementação, para ser compatível com a variância, é considerado o fator N menos 1. Então, se eu calcular assim, veja lá, as matrizes são idênticas. Então, o NumPy já faz a conta para a gente, tá? O NumPy Cov já calcula a matriz de covariância. Mas é equivalente a fazer a conta manualmente desse jeito. Ok? Bom, vamos lá. E aí? Aqui eu chamei a matriz de covariância de sigma, porque eu estava seguindo notas sobre o assunto que chamava ela de sigma. Tá? Mas podem usar a letra que vocês quiserem. Ok. Então, a primeira coisa, vocês percebem que, de fato, as variáveis são altamente correlacionadas porque os elementos fora da diagonal são grandes, são comparáveis aos valores da diagonal. Né? A diagonal é 1 e os termos fora da diagonal também são perto de 1. Então, isso mostra que há uma correlação muito grande entre as variáveis. Perdão. Desculpa, gente, estou com o nariz muito ruim. Está resfriado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os autovalores e autovetores desta matriz de correlação sigma. Os autovalores eu chamei de lambda, os autovetores é uma matriz de autovetores U,
E se vocês lembram de álgebra linear, a matriz de autovetores é a matriz de transformação, né? Só para chamar a atenção aqui. E, bom, os valores de lambda estão aqui, os autovalores, né? 0,03 e 2. Veja que eles têm intensidades muito diferentes. Por quê? Porque lembra que na base diagonal, as diagonais são basicamente as variâncias dessas duas variáveis. Então, eu espero que uma delas seja muito pequena e a outra seja muito maior, porque as variáveis são altamente correlacionadas. Sacaram? Então, claramente aqui, o segundo alto valor representa o que aqui eu chamei de x', a variável que tem uma correlação, que tem uma variância maior e é a que representa os meus dados. É o alto vetor referente a este alto valor que vai me dar a direção principal que eu estou interessado. Perdão. Aqui embaixo, eu vou explicar na figura, depois eu explico o código, tá? Aqui embaixo eu vou fazer o gráfico, aqui eu vou fazer o mesmo gráfico de cima, né, que é o gráfico das variáveis correlacionadas, só que agora eu vou adicionar em cima delas essas duas linhas aqui. Essas duas linhas são os eixos principais. Em azul é o eixo principal referente ao primeiro alto valor, que é o alto valor de baixa variância, né? Que é o que tem a variável que eu poderia desprezar. E o laranja é o eixo principal referente ao segundo alto valor, que é o alto valor grande, que é a variável que domina, né? A variável que realmente mais interessa. Então, nessa notação, a gente vai chamar este cara aqui, o laranja, como o primeiro eixo, a primeira componente principal, que é a mais importante. Em azul é a segunda componente principal, que é a menos importante. E nesse caso, o que nos interessa é desprezar a componente azul. Para mostrar o resultado antes de completar, eu posso fazer uma estimativa, que já eu explico, que é o quanto dos meus dados está explicado, né? É a variância explicada, né? Na minha aproximação de desprezar um dos eixos. Então, se eu desprezar o eixo azul, eu continuo explicando o significado de 95% dos dados. É isso que essa continha quer dizer. Ok? Ou seja, é ótimo, né, nesse caso aqui, porque a correlação era muito grande. Então, de fato, esse eixo azul não está contribuindo nada para a minha compreensão dos dados que estão aqui atrás. E aqui eu vou fazer uma projeçãozinha que eu já explico. Eu posso imaginar que o que está acontecendo aqui eu tinha os meus dados em preto, eu achei a minha componente principal, que é o eixo laranja, e eu projetei os dados que estavam em preto nesses pontos verdes. Eu projetei sobre o meu eixo principal, e agora eu tenho só isso daqui. Eu tenho dados, né, que são distribuídos ao longo do meu eixo principal. Valores de x' grande e valores de x' pequenos. Eu tenho certos dados que são representados por x' grandes, tenho certos dados que são representados por x' pequenos. Veja que aqui, na representação dos dados, tem algo interessante, que originalmente os meus dados tinham dois n elementos. Eu tinha n variáveis x, eu tinha n variáveis y, ou na minha notação de cima, n variáveis x1 e n variáveis x2. Agora, quando eu apliquei essa técnica do PCA, eu reduzi as minhas variáveis para um total de n mais 2 elementos. Esse 2 é pequeno, vamos dizer, pela metade, basicamente, eu reduzi. Por quê? Porque eu tenho como elementos aqui os meus pontos, né, os meus n pontos, correspondem aos pontinhos verdes, e mais dois elementos que representam o vetor unitário que descreve esse eixo. Então, para descrever o eixo laranja, eu preciso de duas componentes que me descrevem o versor que me dá essa direção. Então, são duas componentes para a direção e n componentes que são os valores dos meus pontos ao longo desse eixo.
Então, eu comprimi os meus dados de 2n para n mais 2 elementos. Tá? Lembrando que aqui eu comecei com um sistema bidimensional. Então, o melhor que eu podia fazer era realmente dividir pela metade. Né? Agora, se eu tivesse um sistema de 50 dimensões e eu descobrisse que ele é muito bem caracterizado por 3 componentes principais, aí eu praticamente reduzi por um fator quase que 1/50 os meus dados. Então, é uma compressão de dados muito grande na análise e na descoberta do que são de quais são os eixos principais. Bom, um pouquinho mais do código para voltar aqui atrás. O que eu estou fazendo aqui são truques que não estão relacionados ao PCA em si, mas que estão relacionados a fazer o gráfico. Então, aqui eu estou basicamente calculando a origem do sistema de coordenadas, né, a média de x1, então é o ponto do valor médio de x1 e x2. Tá? Idealmente ele vai ser 0, né, a própria origem, mas eu coloquei aqui para tomar cuidado, para fazer o gráfico. Perdão. E aqui eu estou pegando os meus U's. Então lembra que esses meus U's são os autovetores, são basicamente os versores que eu tenho, né? Então é o versor na direção principal 1 e o versor na direção principal 2. E eu estou usando este comando aqui para transformar esse versor num vetor. Tá? Então eu construí 2 pontos. Eu peguei esse vetor e multipliquei por o versor e multipliquei por menos 10 e depois multipliquei por 10. Então eu peguei um versor para lá, um versor para cá. Peguei 2 pontos. E a hora que eu faço o gráfico conectando esses 2 pontos, ele traça a reta. E eu escolhi 10 aqui por ser um número muito grande, para ter certeza que esse versor está correndo o gráfico inteiro. Tá? Se eu colocasse um valor menor aqui, sei lá, 1, o versor ia começar daqui, mas não ia até o final, né? Basicamente, estou pegando o versor e construindo este ponto e construindo um outro ponto que está lá embaixo. E eu consigo traçar as retas, que são as retas dos componentes principais. Ok? Ok. Aqui embaixo tem a segunda parte, que é o cálculo da variância explicada. Então, essa variância explicada é basicamente eu comparar a variância dos dados reduzidos com a variância original dos dados. Mas 2 aspectos aqui de álgebra linear. Vocês sabem que o traço de uma matriz não depende da rotação dela, né? Se eu rotacionar a matriz, o traço da matriz é invariante. Então, essa soma que está aqui embaixo, ó, que é a soma dos autovalores, de todos os autovalores, é basicamente a soma da diagonal da matriz de covariância, que é a covariância total. E essa covariância total ela é independente de rotações, ela é invariante sobre os eixos que eu estou escolhendo. A parte de cima é uma soma parcial. Eu estou somando só sobre os autovalores do eixo principal que eu escolhi. Então, nesse caso, meu eixo principal é só 1, né? Eu tinha 2 e escolhi só um eixo principal, que é o laranja. Então, eu estou somando aqui só a variância do eixo laranja. Então, eu tenho aqui a variância do eixo laranja dividido pela variância total. A soma de todas as variâncias, soma da diagonal da matriz. Então, a variância dos eixos principais que eu estou usando dividido pela variância total me dá o quanto de variância sobrou na minha projeção. Eu multiplico é uma porcentagem, eu multiplico por 100 para pegar o valor da porcentagem. Então, isso aqui me dá 95% da variância é preservada pela minha projeção dos eixos. Bem, estou indo meio rápido aqui, alguma dúvida, gente, por enquanto? Vou passar uns exemplos mais... Por enquanto não, senhor. Ok. Certo. Agora, aqui, estou fazendo um truque, que é o seguinte. Lembra que a matriz U
A matriz de alto valor, de altos vetores, é a matriz de transformação dos dados, né, que te leva os dados do eixo original para o eixo rotacionado. Esse UR que eu estou colocando aqui é o meu U truncado, em vez de, que é o que está aqui, né? U é a minha matriz inteira. Aqui eu estou pegando só algumas colunas, no caso estou pegando só a coluna 1, né? Que é só o meu eixo principal laranja lá de cima. Eu estou selecionando trabalhar só com uma componente principal. Então essa minha matriz U, ela passa a ser uma matriz de uma única componente, de uma única coluna, que é a U, eu chamei de UR, que é de U reduzida. Então eu estou aqui transformando os meus, M são a minha matriz com os dados originais, eu estou transformando a minha matriz M perante essa matriz U. Tem que transpor, porque os dados estão ordenados em colunas, eu tenho que transpor para linha para fazer o produto linha por coluna aqui, né? Então esse produto aqui, ele transforma os meus dados originais nos dados compactados, que a gente chama de Z, e depois se aplica o R em Z para retornar para a base original, mas ele retorna para a base reduzida. Então esse vai e vem te leva da base completa para uma base reduzida, que eu chamei de XR, poderia ter chamado de MR, que é o M reduzido. Tá? Que são os dados projetados no eixo principal, que é o que eu ploto aqui em verde. Então, basicamente, com esses dois comandos, eu projetei os dados todos em cima do meu eixo laranja. E agora, se isso aqui fossem medidas, que eu falei antes, de temperatura e umidade, eu estou vendo aqui que as variáveis elas não são independentes e eu estou trabalhando com dados que não são nem a temperatura, nem a umidade, é uma mistura dos dois, mas eu sei que quando esse valor é alto, vai chover, quando esse valor é baixo, não vai chover. Cara, tem uma brincadeira assim. Eu sei que quando a temperatura é alta e a umidade é alta, provavelmente vai chover. Quando a temperatura é alta e a umidade é baixa, talvez não chova. Ou temperatura baixa, umidade baixa, não chova. Então, os dados são correlacionados e, ao invés de trabalhar com temperatura e umidade, eu posso trabalhar com uma variável abstrata, um eixo principal composto dos dois, que valores altos indicam chuva, valores baixos indicam que não vai chover, mas eu não sei o que é esse eixo principal. É uma mistura de temperatura e umidade, né? Uma composição das medidas que eu não sei o que é abstrato, mas me caracteriza os dados de alguma forma. Grosso modo, o que isso aqui está fazendo é um aprendizado de máquina não supervisionado, que eu nunca tentei falar para ele que existe uma componente principal, que existe uma maneira melhor de visualizar os dados. Mas esses autovalores da matriz de covariância, eles já nos dão essa concepção de que existe uma medida mais adequada e ele encontra qual é essa medida mais adequada para caracterizar os dados, mas não te fala o que é essa medida. Tá? Eu posso olhar para os autovetores da matriz U, né, aquele UR, e olhar que a minha medida esquece o sinal menos, 0,7 da primeira medida mais 0,7 da segunda medida. Então, as duas estão entrando em pé de igualdade aqui. Né? Então, essa combinação das duas medidas caracteriza o meu sistema de alguma forma. Não sei que forma o que significa essa combinação, mas esta medida combinada me ajuda a caracterizar alguma coisa. Sacaram, grosso modo, como é que funciona? Vou passar um outro exemplo aqui que talvez fique um pouco mais claro. Antes de eu passar na frente, algum comentário, alguma dúvida? Não? Dúvida, mas eu não tenho certeza se eu entendi tudo certinho. Acho melhor ver o outro exemplo. Sim. Vou passar mais esse exemplo, depois eu vou passar uns textos para vocês lerem e a gente discutir na sexta-feira. Aí talvez fique um pouco mais claro, depois de uma leitura, vocês conseguem capturar um pouco mais. Tá? Acho que eu vou ter que executar aqui.
Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a imagem da Lena, que a gente já discutiu em aulas passadas, para fazer análise de imagens, a gente sempre começa com a imagem da Lena, né? Tradição. Então aqui eu estou basicamente usando o Matplotlib para ler a imagem, e eu estou pegando a primeira componente, o primeiro canal da imagem, que é uma imagem preto e branco, e os 3 canais são iguais. Tá? Eu peguei o canal 0, que é o primeiro canal, que seria o vermelho, mas na imagem o vermelho, o verde e o azul são iguais, porque a imagem está em tom de cinza. Então qualquer um que eu pegasse funcionaria. Agora aqui, veja que eu estou fazendo o seguinte. Primeira coisa, eu estou calculando a média de cada coluna dessa imagem. Quando eu passo eixo 1, ele está fazendo a média coluna por coluna. Então, essa minha variável média é um vetor, que é a média de cada coluna. Os componentes desse vetor é a média de cada coluna da imagem. Porque a imagem, né, é uma matriz. E aí, para cada coluna da imagem, né, nesse loop, para cada coluna da imagem, eu estou subtraindo dela a média. Então, eu estou entendendo que essa minha imagem ela vai ser um conjunto de dados, assim como eu tinha antes o conjunto x e y, agora eu vou ter um conjunto muito maior de dados. Cada coluna da minha imagem é como se fosse um x1, x2, x3, x4, até o número de colunas de pixels que eu tenho na minha imagem. É basicamente o mesmo procedimento, só que agora, em vez de ter 2 medidas, eu tenho muitas medidas. E as linhas são as diversas instâncias das variáveis aleatórias caracterizadas por cada coluna. Pensando assim. Aqui eu faço a mesma coisa, calculo o desvio padrão de cada linha. Nesse caso aqui, o desvio padrão já funciona assim, de cada coluna, perdão. Eu calculo o desvio padrão de cada coluna e eu divido a cada coluna da imagem pelo seu desvio padrão. Aqui ele já aplica coluna por coluna, automaticamente. Poderia ter feito um loop também, mas é mais fácil assim. Então aqui é aquele processo de padronizar a imagem. E aqui, claro, estou só imprimindo na tela o tamanho da imagem, então eu tenho 567 linhas e colunas, né? E usando o IMShow para plotar a imagem. Essa aqui é a minha imagem original, certo? Então eu vou entender essa minha imagem como aquela minha matriz de dados, né? E vou usar o NumPy para calcular, pensando que essa imagem é uma matriz de dados, vou calcular a matriz de covariância desses dados. E dessa matriz de covariância eu vou calcular os autovalores e autovetores, da mesma forma. Só que agora eu posso... Antes eu tinha 2 variáveis só, então eu podia escolher trabalhar com um eixo principal ou com 2. Eu escolhi com 1. Agora eu tenho 567 variáveis, então eu posso escolher trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, até 567 eixos principais. Agora, o que é eixo principal, Hélio? Não sei. Sacou? É um vetor de coordenadas? Que coordenadas são essas? Dá para pensar com uma rotação? Não. Cada eixo principal refere-se a um conceito abstrato que caracteriza como colunas diferentes da imagem se correlacionam entre si. Percebeu que a abstração cresce rapidamente? Pode dar merda, né? Então aqui eu vou escolher trabalhar com 10 componentes principais. Tá? Mas o senhor escolheu assim, foi aleatória essa escolha ou tem um porquê disso? A ideia é que quanto menos, melhor. Mas aqui eu fui sorteando, então, no exemplo eu vou por 10, depois a gente vai variar. Tá? Lembrando que o código de autovalores, ele sempre vai retornar os autovalores do menor valor para o maior. Né? Então, eu quero trabalhar com as componentes principais, eu quero trabalhar com aquelas que têm os maiores autovalores, que são as que têm as maiores variâncias. Né? Então, aqui eu escolhi 10 componentes principais, mas o meu K aqui vai ser o tamanho da imagem menos 10, que eu vou trabalhar com os 10 últimos, na verdade. Tá? Então, eu vou pegar a minha matriz de transformação U e eu vou selecionar as últimas 10 colunas. Então, da coluna K até o final. Certo? Acho que eu poderia ter feito aqui
seria a mesma coisa que menos NK. Mas na hora que eu fiz, eu trabalhei assim. Então, eu vou da coluna K até o final. Então, estou selecionando as 10 últimas colunas, que são os autovetores correspondentes aos 10 maiores valores principais. Aí eu vou transformar o meu conjunto de dados para o espaço transformado e vou voltar ele do espaço transformado para o espaço original da matriz, só que usando a matriz reduzida, ou seja, eu estou eliminando componentes da minha matriz. Eu vou tentar explicar melhor o que isso está fazendo. E aqui eu vou agora imprimir na tela, a imagem X vai ser a nova imagem da Lena, mas essa imagem vai estar sendo composta apenas por 10 componentes principais. Vamos ver o que dá. Olha só. Essa é a imagem. Vocês percebem que é a imagem da Lena, né? Dá para reconhecer, mas está muito pior que a imagem original. Né? Mas está ruim por quê? Porque eu usei aqui 10 componentes principais. Antes da gente continuar, aqui eu fiz o seguinte, eu peguei o tamanho da imagem original, né? Tamanho componente 0 vezes componente 1, vamos dar o tamanho. Então a imagem original tinha 321 mil pixels. A segunda, a imagem compactada, mas não no espaço X ela continua com 321 mil pixels, naturalmente. Tá? Mas no espaço Z, nesse espaço transformado em que a informação está compactada, ela vai ter muito menos. A imagem reduzida tem 11 mil pixels. Não pixels, mas tem 11 mil informações. Tá? Isso me dá uma compressão que a imagem transformada ela tem 3% da imagem original. Mas a variância explicada é 83%. Então, basicamente, eu tenho 83% da informação compactada em 3% dos dados. Basicamente, isso que essa conta quer dizer, e é a mesma conta que eu fiz antes, tá? A soma dos autovalores dividido pelo total. A gente pode fazer um gráfico disso. Esse gráfico é a porcentagem de informação salva nos meus dados, né, acumulada nos meus dados compactados, como função do número de componentes principais que eu trabalho. Então você vê que quanto mais componentes principais eu uso, mais perto de 100% eu vou chegando. Aqui eu trabalhei com 10, então eu estou ali em 80 e pouco por cento. Veja que se eu trabalhasse com 30 componentes principais, eu já estava lá em 95% dos dados. Né? Vamos ver aqui. Se eu trabalhar com 30 componentes principais, olha só, a imagem da Lena agora já fica praticamente idêntica à original. Tem um ruído, mas todas as características da imagem já estão visíveis. Né? Se eu fizer a continha aqui, eu tenho aí que 95% da variância está salva em 10% dos dados. Aqui é um outro gráfico que eu fiz, que é a mesma coisa, né? A variância explicada como função do tamanho percentual da imagem. Então, de novo, em 10% da imagem eu tenho aí 95% dos dados. Em 2,5% da imagem eu tenho 80% dos dados. Para chegar em 100%, claro, tem que ir lá para 100% da imagem. Bom, vamos tentar entender o que são as componentes principais neste caso aqui. Então, os componentes principais seriam esses Us. Vamos ver o que são os lambdas e o que são os Us. Então, de novo, o lambda é mais fácil. O lambda são os autovalores. Veja que o primeiro autovalor é 0 e o último autovalor deve ter um número bem maior. São 500 e pouco, tem que descer um pouco aqui. O último autovalor é 160. E lembrando que os autovalores são as variâncias. Então, em vez de eu imprimir na tela os números, eu posso fazer o gráfico, né? Esse aqui é o alto valor
como função da componente principal. Então você vê que a maior parte das componentes principais tem variância zero, e só lá as últimas, que são as de maiores alto-valores, né, que tem a variância alta. Então, a descrição dos meus dados, ela é limitada, né? Os dados de alta variância são suficientes para escrever meus dados. Então, esse setor aqui, ó, os últimos alto-valores, compõem a grande maioria, a maior parte das informações sobre a imagem original. Para a gente visualizar isso, vamos plotar não os alto-valores, nós vamos plotar os autovetores e ver o que tem dentro deles. Para isso, só chamar a atenção, ó, a matriz de alto-valores U, o formato dela é 567 por 567, ou seja, é o mesmo tamanho que a nossa matriz. Ou seja, ela não é uma grandeza. Deixa eu ver. Não, eu acho que nesse exemplo não é fácil. Se eu tentar graficar essa matriz, ela não vai fazer sentido. Mas vamos graficar só para ver. É muito abstrato. Talvez o próximo exemplo fique mais fácil. Essa é a matriz U, mas é igual a transformada de Fourier, ela está transformada para um espaço abstrato, não tem nada que a gente possa querer tentar entender aqui nesta estrutura dela. Tá? Cada coluna aqui seria um eixo abstrato principal que caracteriza a nossa imagem. Mas não é algo elementar. Vamos tentar olhar para um terceiro exemplo, antes de eu passar a referência para vocês lerem, que é o exemplo da autoface, eigenface. Tem uns links aqui para vocês verem depois. Neste caso aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Tenho aqui um conjunto de dados, que é um conjunto de dados de da Universidade de Yale, que eles usam para fazer esse tipo de análise. São basicamente fotos de pessoas. Então tem a foto desse cara aqui, não sei quantas fotos são de cada pessoa, mas veja que é basicamente a foto da pessoa na mesma, né, com mais ou menos a mesma expressão, no mesmo ângulo, mas com diferentes condições de iluminação e pequenas variações. O número está com o olho um pouco mais fechado, o outro com o olho mais aberto. Então esse bando de imagem vão ser os meus dados, são as informações. E eu quero achar a correlação entre o rosto desse cara e o rosto desse cara. Tá? Bom, qual é a correlação? Os dois têm olhos, narizes e bocas, mas são diferentes, não são iguais. Então há uma correlação, mas não é perfeita. E por aí vai. Tenho vários outros rostos de várias outras pessoas aqui. Uma quantidade de dados razoavelmente grande, e todos eles com uma variaçãozinha. A única coisa é que vocês veem que todos eles estão manipulados. Aqui, os pesquisadores que compuseram esse dataset, eles pegaram as fotos e manipularam elas para centralizar os olhos, nariz e boca sempre no mesmo ponto, mais ou menos, o mais aproximado possível, para elas ficarem semelhantes. E por aí vai. Veja que tem mulheres também na foto, não só homens, né? Acho que todos os outros abriram homens. Né? Várias tonalidades de faces e tudo mais. Certo? Então, esses são os dados que eu vou ler. Então, o meu X e Y, X1, X8, X3, vão ser cada uma dessas fotos. Tá? Só que uma foto, o meu X é uma coluna, né? Agora uma foto é uma matriz. Então, eu tenho que pegar essas fotos e tenho que linearizar elas em colunas. Então, é basicamente como se eu pegasse cada uma das matrizes, das fotos, e quebrasse a matriz em linhas. Né? Pego a foto e linearizo ela, pegando uma linha e colocando uma frente da outra, até ficar um vetorzão. Como se cada foto fosse um vetor. Eu não vou explicar muito o código agora não, para a gente poder discutir o que são os componentes principais, mas basicamente tem um trecho aqui que eu estou lendo as matrizes todas, compondo elas numa matriz X, que é a minha matriz dos dados, tá? Onde cada linha, não, cada coluna da minha matriz vai ser uma foto, tá? Linearizada.
Eu tenho aqui cada foto tem 4.096 pixels, tá? Então linearizados. Então são, na verdade, as fotos têm tamanho 64 por 64 pixels. Eu estou reduzindo. A foto original é muito maior do que isso. Eu estou reduzindo para o cálculo ficar mais rápido. Estou usando o OpenCV para fazer a redução da imagem, e basicamente compacta a imagem com tamanho menor. E eu tenho 2.400 fotos. São os meus dados. Seria X1, X2, X3, X4 até X2400. Então, eu estou trabalhando com um sistema de 2.400 dimensões. Uma coisa interessante aqui é que eu posso pegar aquele bando de fotos e calcular o rosto médio, a cara média. Isso é importante por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz, né, é pegar aquele bando de variáveis e subtrair a média. Mas como eu estou falando de uma foto, no final eu quero somar essa média de volta. Então eu calculei a média de todas as fotos e isso me dá o rosto médio, que é esta pessoa aqui. Se vocês olharem, parece uma pessoa, né? Mas se vocês olharem todas as fotos, não tem ninguém que parece com isso daqui. Mas é o rosto médio. O pessoal faz essa brincadeira de rosto médio, é bem interessante vocês procurarem no Google, que fizeram por etnia. Pegaram uma base de dados de fotos só de pessoas nascidas na Índia, uma base de fotos só de pessoas nascidas no Japão, nos Estados Unidos, certos países da Europa, na Rússia, na China, no Brasil, e aí você faz o rosto médio de cada nacionalidade. E aí você vê que o rosto médio carrega traços que são marcantes de cada uma daquelas regiões, mas é um rosto médio, que não está em nenhuma das fotos, é a média de todo mundo. Claro que para fazer a média, todas as fotos têm que estar com os olhos, narizes e bocas alinhadas entre si, senão a média vai ficar uma bagunça. Né? Esse aqui é o rosto médio. Então, lembrar que em toda visualização, a gente tem que somar o rosto médio de volta, que é essa matriz aqui. Né? Bom, ok. Então, aqui eu vou construir a matriz de correlação. Veja que aqui tem um truque que, se vocês prestarem muita atenção, a matriz de correlação era x vezes xt antes. Aqui eu fiz xt vezes x. Esse truque está explicado na Wikipedia. Eu vou deixar para vocês lerem e a gente discutir na aula que vem. Mas basicamente estou calculando os autovalores, os autovetores da matriz de correlação. A única diferença é que, por causa desse truque, a matriz de autovetores é x vezes v, e não é a matriz de autovetores direto, mas o que eu quero, o U, vai ser os meus dados x vezes a matriz de autovetores, e, consequentemente, eu tenho que renormalizar tudo depois. Tá? Mas, fora isso, é a mesma coisa. Eu vou ter aqui os meus dados, está calculando a matriz de transformação, e aqui eu consigo pegar agora e plotar as componentes principais. Agora, o interessante é que as componentes principais, os autovetores, perceba que a minha base do sistema agora são rostos. No nosso primeiro exemplo, a base é no vetor x e y, né, que é o que representava cada coluna. Agora, cada coluna é representada por um rosto daquela base de dados. Então, os meus autoestados são autofaces. Né? Aqui eu volto a ter uma representação um pouco menos abstrata do que é uma componente principal. A componente principal é uma cara, é um rosto principal. É um rosto que traz características principais que representam aquela base de dados. Então, e lembra que o maior autovalor é aquele que representa a componente principal de maior correlação, né? É aquela que traz mais características dos dados, e aí se eu for pegando o segundo maior autovalor, o terceiro maior, eu vou pegando sistemas cada vez menos correlacionados. Então, se eu pegar o zero aqui primeiro, que é o autovetor que tem menos covariância, é aquele que praticamente não serve para nada, que não contribui de forma nenhuma para a minha compreensão dos dados. Seria o último componente principal. Então, se eu plotar a autoface, ela é basicamente ruído.
Não tem nada aqui que me ajude a identificar as faces das pessoas. Agora, se eu pegar a maior componente principal, a principal componente principal, né, a primeira componente principal, é feio, mas é um rosto. Certo? Veja que o preto é perto de 0, o branco é perto de 1. Né? Tá? São os pontos brancos que a gente tem que prestar atenção. Então, essa componente principal, ela está caracterizando basicamente o olho e a profundidade do olhar, né? A profundidade aqui do globo ocular. E a característica, um pouquinho da característica da tamanho das narinas, né, que está branquinho aqui, e o formato da boca um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer é somar componentes principais de tal forma a reproduzir os rostos originais. Se eu pegar a segunda componente principal, é um outro alto-rosto. Né? Que esse alto-rosto tem? Você percebe que metade está branco, metade está escuro? Então, esse alto rosto aqui ajuda a gente, somar essa componente, ajuda a gente a pegar um pouco do sombreado. Se na foto que eu quero descrever a sombra está mais na esquerda do que na direita, eu vou precisar dessa componente principal. Né? Agora, se na foto que eu estou tentando tratar a iluminação está igual dos dois lados, essa componente principal vai ser 0, não vou precisar dela. Essa daqui é para discernir sombra de um lado e do outro. Se eu pegar a terceira componente principal, o que ela está focando aqui? Ela está trazendo informações sobre um nariz um pouco mais largo. Então, pessoas com um nariz um pouco mais largo provavelmente vão ter uma componente principal significativa dessa daqui. Então, a terceira componente principal vai ser importante para explicar o rosto de uma pessoa que tem nariz largo. Talvez alguém com nariz pequeno, essa componente principal vai ser 0. E outros detalhes. Tudo isso é mediante interpretação, tá? Eu estou olhando para as imagens e interpretando que tipo de informação ela está me ajudando a contribuir. Porque qualquer rosto na minha base de dados vai ser dado por uma combinação linear desses rostos, que é uma base. Tá? Aí quantos vetores de base eu quero, depende do número de componentes principais que me interessam para descrever um rosto. E por aí vai. Eu posso olhar vários componentes principais, cada uma delas vai enaltecer ou ignorar certas características dos rostos. Não é previsível o que vai ser. O significado de cada componente principal é completamente abstrato. De vez em quando a gente consegue fazer sentido deles, de vez em quando não. Se eu pegar o 20º componente principal, ainda tem alguma informação ali. O que são os rostos? Se eu for muito para frente, né, sei lá, 100, ainda tem, né? Vamos continuar indo, vamos lá para 500. Aí já começa a ser ruído, tá vendo? Já não tem mais informação significativa aqui. As principais informações estão sempre nas primeiras componentes principais. Então, o que a gente faz? Bom, de novo tem aquela brincadeira da porcentagem explicado. Eu vejo aqui que eu consigo explicar 95% das informações da minha base de dados com 200 componentes principais. Certo? Então, mais do que 200 componentes principais, mais do que 200 dimensões, me parece ser desnecessário. Então, aqui eu peguei o seguinte, eu peguei uma foto minha, eu tirei uma foto no meu computador e eu recortei ela para centralizar o meu rosto, nariz e boca mais ou menos do mesmo jeito que estão as outras fotos. Isso é um pré-requisito, tem que estar mais ou menos organizado. E agora eu quero tentar decompor a minha foto na base de dados dessas autofaces. Então, para isso eu faço esta conta aqui. Teste é basicamente a minha imagem, a minha foto. Então, eu vou aplicar a transformação na minha foto e depois eu vou... Essa transformação, do mesmo jeito que a gente fez lá na corda, né? A gente pegou os autovetores e multiplicou pela condição inicial da corda para achar os coeficientes da combinação linear. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Estou pegando a matriz de autovetores, multiplicando pela minha condição inicial, digamos,
Isso me dá um vetor que são os coeficientes da combinação linear da base que representam a minha condição inicial. E aí aqui eu vou fazer a projeção, eu vou fazer a combinação linear. Os coeficientes da combinação linear vezes os vetores da base, que são os autorrostos. E aí eu vou fazer o gráfico do rosto gerado por essa combinação linear. Não vai ser igual ao meu, porque eu estou usando uma base truncada, aqui eu estou usando 300 vetores da base. E mesmo se eu usasse todos, a base não é completa. Tá? A base ela é sempre truncada. Então aqui eu estou pegando 300, porque 300 me dá 95% da informação. E no final eu somo o rosto médio, né, para tirar do zero a média. Então, vamos ver o que dá. Olha lá. Esse aqui é o meu rosto, baseado nessa foto, só que composto por combinação lineares dos vetores de base, que são os autorrostos baseados naquelas imagens que eu passei. Dá para me reconhecer, mais ou menos, aqui, né, com 300 componentes principais. Se eu pegasse só uma componente principal, estava basicamente o rosto médio, que não tem nada a ver comigo. Se eu pegar duas componentes principais, modificou um pouco, mas não dá para me reconhecer ainda. Se eu for subindo, é legal fazer uma animação disso, né? Depois eu vou fazer 3, vamos para 10 componentes principais. Tem nada a ver comigo, mas você vê que está escurecendo aqui por causa do meu bigode, né? E está modificando o rosto, está pegando outras componentes principais e vai somando aí. Vamos de 10 em 10. 20, né? Apareceu um bico aqui, tá engraçado, mas começou a modificar o rosto. Vamos para 50. Olha lá, com 50, traços começam a aparecer. Né? Se eu for para 100 componentes principais, com 100 componentes principais eu já começo a me reconhecer. Acho que se eu não soubesse que era a minha foto, eu não conseguiria. Mas, tem traços aqui, já dá para ver o bigode, um pouquinho da barba aparecendo, o cavanhaque que já está praticamente bem definido. E se eu subir, se vocês já viram para 300, vamos ver para 500. Para 500, você já começa a ver os detalhes do meu nariz e tudo mais. O máximo que eu posso colocar quanto que era? 2.400, né? Então vamos para 1000 componentes principais. Os detalhes começam a ficar um pouco mais claros. Vamos para 2000. Está praticamente já igual à foto original, um pouquinho de ruído. Vou pôr aqui 2.400, que é quase tudo. Aí, ó, com 2.400 você já tem uma reprodução razoavelmente fidedigna, né, de todos os traços que estão marcados aqui. Algumas características, por exemplo, a dobrinha que eu tenho aqui não aparece. Tá? Deu uma bela emocionalizada, provavelmente porque ninguém naquela base de dados tem uma dobra tão salientada aqui nessa região. Então não tem como salientar essa região se ela não aparece na base de dados. Tá? E outros detalhes que podem estar faltando não vão aparecer. Por exemplo, se na minha base de dados só tivesse pessoas de nariz pequeno, seria impossível reproduzir meu nariz com aquela base de dados. Né? Você tem que ter os dados. Se não tivesse ninguém de barba, seria impossível representar a minha barba lá. Então, se eu procurar na base de dados, procurar um por um, mas em algum lugar aqui deve ter algumas pessoas de barba que ajudaram na formação ali. Tem que olhar um por um, muita coisa. Se não tiver ninguém, aí é um milagre da flutuação numérica. Tá? Ninguém de barba, acho. Vou ferrar meu exemplo. Não tendo ninguém de barba, o mais provável... tem esse aqui tem bigode. Se continuar procurando, vai aparecer alguém com barba. Negra. E por aí vai. Bom, não vou olhar todos não, que são muitos. Mas se olhar com calma, uma hora deve aparecer alguém de barba. Se não tiver, eu imagino que o que pode estar acontecendo é que os diferentes sombreados da iluminação meio que fizeram o papel da barba aí na simulação. Que esse cara tem um pouquinho de barba. Então, bom, daqui a pouquinho eu vou acabar olhando todos.
Ok. Então vamos voltar aqui. Veja que com 2.400 eu tenho essa representação. Se eu voltar aqui para 300, que eu tinha 95%, está quase tão bom. Tem mais ruído, claro. Mas os detalhes principais estão aqui. Tá? Os fundamentos estão aqui. Ok. Para que serve tudo isso? Você tem ideia do que serve? Essas autofaces, principalmente? Pessoal, perdi vocês? Vocês estão aí? Estamos aqui, professor. A ideia das autofaces, vocês podem ler aqui no Eigenface, ela é usada basicamente para reconhecimento de faces, reconhecimento de pessoas. Você pode ter uma base de dados com todas as pessoas que trabalham numa companhia, foto de todo mundo, e na hora que a pessoa chega, a câmera detecta aquela pessoa e compara com a base de dados e dá decomposição, tenta analisar se aquela pessoa pertence à companhia ou não. Você pode fazer um reconhecimento facial com base nisso de forma eficiente. Um outro truque são aqueles programinhas, né? Vocês devem ter usado já, que você tira uma foto sua e ele te envelhece ou te rejuvenesce. Já usaram esse tipo de programa? Nunca usei, mas já vi. Já vi também. Com base no que eu falei aqui, vocês conseguem entender como é que funciona aquele programa agora? Eu ia até te perguntar agora, professor, se aqueles programas de reconhecimento facial utilizam essa base. Usa essa teoria. Não, a base de dados de Yale que eu usei, né, esses arquivos aqui é muito pouco, né? Isso aqui é para fazer a conta rápida, são poucas fotos. Para você fazer um programa comercial de alto desempenho, que vai dar um rosto praticamente sem ruído, você tem que ter uma base de dados gigantesca, né? E aí o cálculo fica muito lento. Precisa de cluster e tudo mais. Para rodar no notebook tem que ser essas bases de dados pequenininhas, e aí não fica perfeito, mas ilustra a ideia, né? Esses programinhas, eles funcionam da mesma forma que esse cara aqui. Aqui eu basicamente decompus a minha foto na melhor aproximação possível. Se eu pegar aqui as 2.400, né? Essa daqui é a melhor aproximação possível do meu rosto, baseado no rosto de treinamento, que é o rosto da base de dados de Yale. Agora, se eu pegasse uma base de dados que só tem fotos de mulheres, por exemplo, essa base de dados só é capaz de reproduzir fotos de mulheres. Então, se eu pegar o meu rosto e tentar decompor ele numa combinação linear das autofaces calculadas com essa base de dados de rosto de mulheres, o rosto que vai sair não vai ser o meu, vai ser o rosto de uma mulher, mas com feições e traços equivalentes aos meus. Vai pegar o tamanho do olho, o formato do nariz, vai aproximar cada característica do olho o melhor possível da foto original, mas numa decomposição na base de dados treinada. Então, vai dar o rosto de uma mulher, mas vai dar um rosto com as minhas características. Do mesmo jeito, se eu pegar uma base de dados que só tem foto de pessoas brancas, velhas, e decompor a minha foto na combinação linear dessas, vai dar um rosto meu envelhecido, né? O mais parecido possível com o meu, mas decomposto só naquela base de dados de rostos de homens velhos brancos. Se eu pegar rosto de homens velhos negros, vai aparecer eu como se fosse um velho negro. E assim por diante. Sacaram? Então, se eu quiser fazer uma base de dados completa, eu tenho que considerar homens, mulheres, jovens, adultos, negros, brancos, japoneses e tudo mais, fazer uma base de dados gigantescas para que eu seja capaz de decompor qualquer rosto naquela base de dados. Então, tem que ser algo absolutamente gigantesco. Se você restringe a base de dados, você fica limitado a reproduzir resultados daquela base de dados. Mas é interessante para esses programinhas, né? Você quer pegar uma foto sua e transformar numa pessoa velha ou numa criança, você basicamente usa a decomposição nessa base de dados restrita. Sacaram?
Saquei demais, senhor. Aham. Bom, isso daqui tudo é basicamente uma primeira ideia do que significa um, um treinamento não supervisionado. A gente está identificando características sem nunca dar nenhuma dica, entre aspas, para o computador. É completamente automático encontrar quem são os componentes principais. Na física, o que a gente poderia fazer? Eu poderia pegar as imagens do modelo de Ising, né, que são cadeias de spins, que em baixas temperaturas elas estão todas ordenadas, tem uma direção preferencial, e em altas temperaturas elas estão desordenadas. Se eu pegar essas cadeias de spins e transformar elas em matrizes como se fossem imagens, as imagens de baixa temperatura seriam mais uniformes, né? Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui. Essa não está muito boa, não. Vou aparecer uma mais. Depois aqui para jogar mais fácil. Aqui. Essas três imagens aqui, por exemplo. Essa daqui ela é provavelmente em alta temperatura, porque os spins, pensa que azul e vermelho é spin up e down, estão desordenados. Aqui eles estão mais ordenados, então deve ser baixa temperatura. Então, se eu pegar essas duas imagens aqui e caracterizar elas com um PCA, por exemplo, muito provavelmente ele vai me dizer que estas imagens aqui são caracterizadas por certos componentes principais e essas por outros. Eu vou, se eu olhar para a decomposição dos componentes principais desta imagem, né, os coeficientes da combinação linear, eles vão usar componentes principais completamente distintos para esses dois, e eu consigo usar esse método para separar o que é alta temperatura e baixa temperatura, mas eu não preciso falar para a máquina o que é alta temperatura e baixa temperatura. Ele simplesmente vai separar esses dados em dois conjuntos. Ele não vai saber que um conjunto é alta temperatura e um conjunto é baixa temperatura. Vai caber a você olhar para os espectros, né, para as autofaces, para as componentes principais, e perceber que elas representam alta e baixa temperatura. Isso é o método não supervisionado. No método supervisionado, você faz um treinamento em que você indica, olha, este conjunto de imagens representa alta temperatura, este conjunto representa baixa temperatura. E aí, quando você põe uma imagem de teste por cima, ele decompõe num conjunto ou no outro, mas o treinamento inicial foi treinado de forma supervisionada, indicando as características de cada base de dados. Tá? Tem mais diferenças do que isso, mas a ideia geral é basicamente essa. Ok? Tudo bem por enquanto? Bom, perdão. O seguinte, tentei dar uma visão geral do que acontece aqui. Agora, para a gente continuar essa discussão, eu preciso que vocês leiam a respeito os detalhes, que eu passei reto a parte de teoria, que vocês têm que dar uma lida, que está bem escrito nos textos que eu vou passar. E eu vou mandar lá no chat umas 3 referências para vocês lerem, tá? Da Wikipedia e talvez alguma coisa de fora da Wikipedia, para vocês lerem para sexta-feira. Nada é muito extenso, são leituras que eu acho que são curtas, talvez um blog, alguma coisa assim, que explica esses conceitos de forma um pouco mais clara do que eu estou explicando aqui, com animações e tudo mais. E aí a gente continua essa discussão na sexta-feira para entender o que são essas coisas. Então vou passar a leitura e vocês tragam as dúvidas para sexta-feira. Ok? Ok, senhor. Você vai passar no Slack? Vou mandar no Slack. Ok? Beleza, gente. Então, por hoje é só. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui mais uns 5 minutos. Professor, eu queria trocar uma ideia rapidinho com o senhor a respeito do projeto. Claro.
Ele? Estou aqui, professor. Eu estava pensando em fazer, depois que a gente implementar no PyBind, pegar o Hamiltoniano do siliceno, da fita zigue-zague de siliceno, né? E ir implementando aos poucos, primeiro sem considerar o spin órbita, considerando apenas Hopf de primeiros vizinhos, e reproduzir a imagem, a estrutura de banda para aquelas condições. E depois colocar o spin órbita, depois colocar o campo elétrico, né? E ir variando o campo elétrico, que a gente vai vendo splitar as bandas e tudo mais. E daí vem as questões físicas, que o Jason falou que o senhor estava querendo conversar com a gente, acho que segunda, sexta-feira passada. Ia falar na sexta passada, mas acabou que não consegui. Sim. Aí eu tinha pensado em, professor, fazer a seguinte discussão, e em cima disso ir trabalhando mais. A gente sabe que os invariantes topológicos eles vão surgir para materiais que possuam a transição de fase topológica, de trivial para não trivial, certo? E a gente sabe que o grafeno ele não é um isolante topológico, quer dizer, ele é um isolante topológico, mas ele não possui uma transição de fase por conta do spin órbita dele ser muito pequeno. Eu consigo, utilizando o Hamiltoniano do siliceno, que eu acredito não, que vai ser o Hamiltoniano que a gente vai usar, que a gente consegue reproduzir a estrutura de bandas do semelhante ou até mesmo igual ao do grafeno, sem considerar o spin órbita do siliceno, que foi isso que eu fiz, que já tem pronto, que a gente já fez inicialmente. Aí eu poderia continuar seguindo nessa linha, utilizando apenas aquele Hamiltoniano? Sim, bom, mesmo no grafeno, o spin órbita do grafeno é pequeno, mas na teoria o spin órbita é um coeficiente, você coloca nele o valor que você quiser. Então você pode pegar o spin órbita do grafeno e fazer ele ficar grande. Entendi. Eu estava pegando o Hamiltoniano do siliceno e fazendo o spin órbita dele ficar pequeno, seguindo essa lógica. É uma coisa. Para o teórico, o spin órbita é um coeficiente, você põe o valor que você quer. Para testar como é que funciona os nodos topológicos, você aumenta o spin órbita. Que é basicamente o que o Kane e Mealy fizeram, né? É isso. Quando o spin órbita está alto, você vê a transição de fase e vê o surgimento de estado de borda. A grande pergunta é, quando a gente for apresentar o projeto, o senhor acha conveniente, a gente fazer todas essas explicações e trazer os sentidos físicos mesmo? Ou isso foge um pouco dos nossos propósitos? Não, acho que um pouco. Você vai falar dos elementos topológicos, fala pelo menos o que ele é. Né? As características fundamentais. Não precisa passar por toda a teoria, mas explica que você tem um material, tem um estudo de bandas, e a inversão de bandas gera uma transição de fase topológica que surge em estado de borda. Então tenta explicar isso, o melhor que você conseguir. Era Sem mais ser extenso. É curto, mas para quem nunca viu o que é um isolante topológico, pelo menos tem uma ideia do que você está falando. Como eu falei para o senhor, eu fiz utilizando a matriz e depois agora a gente vai implementar utilizando a biblioteca. Na hora da gente fazer a apresentação, não faz diferença eu mostrar os resultados utilizando a matriz e os resultados utilizando a biblioteca, né? Porque a gente... Eu acho legal mostrar os dois. Mesmo? Assim, em tese não deveria ter diferença alguma, né? Não, em tese não. Bom, tem uma diferença. Qual que é mais fácil de fazer? Tá. Provavelmente vai ser utilizando a biblioteca depois que compreender a biblioteca. Qual que é mais fácil, qual que é mais eficiente? A biblioteca, com certeza. Não vai ficar fazendo coisa que... Se tem uma biblioteca que já faz o que você precisa, você não precisa reinventar a roda, né? É uma verdade. Era mais as perguntas mesmo, professor. Beleza. Fechou? Valeu, professor. Melhor aí pro senhor, viu? Até mais. Tá difícil aqui, obrigado. Vai melhorar. Falou. Eu não tinha me tocado que estava difícil de falar. Foi uma surpresa na aula. No dia a dia aqui eu tô falando pouco. Agora, falar por longo tempo vai acumulando na lista difícil. Não, mas vai passar, vai melhorar, senhor. Valeu, senhor. Bom trabalho, senhor. Você também, cara. Até mais.